Dica do cartório Joana Malheiros, começando aqui no programa Voz do Trabalhador. Sábado passado nós falamos sobre a separação, primeiro o casamento e as uniões estáveis e alguns regimes que permeiam, né, essas segundas núpcias, uniões e tal. Joana, na sequência, o que nós vamos falar sobre as comunhão de bens nesses segundos casamentos, terceiros casamentos, quartas uniões, tantas quanto forem necessárias, né? Muda tudo, né? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham. Nós vamos dar continuidade na nossa fala da semana passada sobre regime de bens nos casamentos, nas uniões estáveis, porque isso é um tema bem relevante em termos atuais. Hoje as pessoas vêm no cartório para se habilitar, para casar, e é importante elas terem presente o que significa, Paulo, cada regime. Então, na semana passada, a gente falou que o regime, até você me perguntou qual o regime que era mais praticado, mais utilizado. Mais escolhido, né? Mais escolhido nos casamentos. E eu te respondi que era o regime, e é o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime legal, que as pessoas veem e não pensam muito na questão patrimonial, de quem tem patrimônio, quem não tem, para quem vai ficar, enfim, esse é o regime que está sendo mais optado. Mas, Paulo, aos poucos, nós começamos a observar que, em segundo lugar, as pessoas já começam a optar pelo regime da separação convencional, separação total de bens. Não mais esse regime de comunhão parcial, mas já começam a refletir sobre o regime que elas vão escolher para o seu casamento, para a sua união, tanto através do casamento, ou também, se elas não quiserem fazer o casamento, através da união estável. Isso significa separação de bens consensual, das duas partes, mas também a comunhão universal, também com a consensualidade das duas partes. É isso? Elas também, em terceiro lugar, dá para dizer que as pessoas optam pelo regime da comunhão universal de bens. São raros, são poucos os casamentos que nós realizamos por este regime, comunhão universal de bens. Então, é importante, Paulo, nós explicarmos aqui para os nossos ouvintes, nossos internautas, o que significa comunhão universal, o que significa separação total de bens, uma vez que no programa anterior a gente abordou mais detalhadamente o regime da comunhão parcial de bens. Esse regime, quando se tem essa possibilidade de fazer a escolha que melhor convém àquela família, aquele casal, esse regime, tanto o da separação total de bens, quanto o da comunhão universal de bens, exige um pacto antinupcial. Esse pacto, justamente, é um regramento sobre disposições tanto patrimoniais quanto existenciais, domésticas, com referência ao regramento desta convivência através do casamento, né, que elas estão optando comunhão universal ou separação total. Então, o regime da comunhão universal significa a comunicação de todos os bens antes e depois do casamento. Forma-se um único monte, vamos dizer, um único patrimônio. Um consenso. Seria um consenso. Tanto separação convencional quanto comunhão universal, existe um consenso nesta escolha, nesta opção. Mas a comunhão universal significa que os bens que estão só no teu nome, você contraindo casamento com a outra pessoa, passa a ser também da outra pessoa. Então, por isso que a gente diz comunicação dos bens antes e depois do casamento, dos bens
presentes e dos bens futuros. Os bens futuros, aqueles bens que forem sendo adquiridos pelo casal, já passa a ser dos dois. E aqueles bens que cada um já tem ao casar, passa a integrar a comunhão. Então, a pessoa traz um certo patrimônio, esse patrimônio é dividido com a pessoa com quem está contraindo o casamento, e dali para frente, os bens que forem sendo adquiridos vão entrar para essa comunhão. É um único bolo, vamos dizer assim, um único patrimônio. Todos os bens, antes e depois, passam a ser daquele casal. Mistura tudo. Exatamente, mistura tudo, forma-se um único patrimônio. Claro que tem algumas exceções. Por exemplo, a pessoa pode receber uma doação e essa doação vir exclusivamente para aquela pessoa e não para o casal, e com uma cláusula de incomunicabilidade. Vir restringido, né, aquele patrimônio com uma cláusula de incomunicabilidade. Mas isso é uma exceção. A regra é a comunicação de todos os bens, presentes e futuros. Os bens antes e depois do casamento. E também as dívidas comunicam. Isso é importante a gente dizer. Eu ia chegar lá. E aí, assim, outro detalhe. Tu tens que resolver antes, né? Antes de fazer qualquer uma dessas tomadas de decisão aí na comunicação dos bens, tu tem que resolver o casamento primeiro, né? É isso? Nós sempre aconselhamos, orientamos as partes a pensar sobre o regime que elas estão contraindo o casamento. Qual o regime que melhor vai se adaptar à realidade delas? Por que eu digo a realidade? Porque um pode ser que venha já para umas segundas núpcias, é uma pessoa divorciada, viúva, tem filhos do casamento anterior, está se unindo, está casando com uma pessoa que é solteira, que não tem filhos. Então, há uma diferença nessa composição. E aí pode ser que as pessoas não queiram que os bens que ela possui vá comunicar com a pessoa com quem ela está contraindo o casamento, porque ela já tem os seus descendentes e ela deseja que os bens fiquem para os seus descendentes e não comunique com a pessoa com quem ela está contraindo o casamento. Por isso é importante de falar, de dialogar sobre essa questão. Não deve existir preconceito, não deve existir tabu sobre essa questão patrimonial. Por quê? Porque tem que ser de forma clara para evitar conflitos futuros. Tá certo. O que exigem esses dois regimes? O que é necessário? O que exige? Importante nós falarmos da necessidade, nestes dois casos, tanto da comunhão universal de bens quanto da separação convencional, da lavratura do pacto antinupcial. Esse pacto, justamente, é para estabelecer este regramento. Vai comunicar, não vai comunicar? Enfim, quais outros... Não é só a questão patrimonial, pode também ter outras questões de ordem existencial, caráter existencial, questões domésticas, questões referentes a filhos, enfim, aos pets. Hoje em dia, as pessoas também têm os animais de estimação, então elas querem alguns regramentos diferentes do que venham a acontecer na normalidade do dia a dia, vamos dizer assim, né? Então, elas fazem as suas estipulações. Joana, o que é feito, então, nesses casos? Fizemos o pacto antinupcial, né, antes das núpcias propriamente ditas, e aí o que é feito? Esse pacto ele é realizado no tabelionato de notas de qualquer cidade e ele é anexado ao processo de habilitação de casamento. E só passa a ter validade, só passa a ter efeitos, melhor dizendo, eficácia, esse pacto, a partir do casamento. A partir do momento que eles celebrarem o casamento, aquelas convenções, aquele regramento que foi estabelecido no pacto antinupcial, passa a ter eficácia, passa a surtir efeitos contra terceiros, contra todos, né?
aqueles regramentos que foram estipulados. Então, na verdade, nós fazemos 2 acordos, né? Para chegar num acordo, nós temos que fazer, na verdade, um primeiro acordo. Seria mais ou menos isso. Mas é mais ou menos isso. Eu venho no cartório de registro civil para fazer a habilitação e aí eu opto por um regime que não é o da comunhão parcial, pode ser o comunhão universal ou separação total de bens. Aí eu teria que me dirigir ao tabelionato de notas para fazer esse pacto, essa escritura pública de pacto antinupcial, que só pode ser feita por instrumento público, por isso o tabelionato de notas, e aí eu anexo dentro da minha habilitação de casamento. Celebrado o casamento, passa, então, a valer aquela convenção que foi estabelecida no pacto. Olha aí, o que mais que nós temos aí dentro ainda deste assunto, Joana? É importante nós falarmos também sobre a separação total de bens. O que significa separação total de bens? Nós falamos na comunhão universal, mas o que significa separação total de bens? Significa que não existe comunicação no patrimônio. Cada um tem o seu patrimônio particular, individual. Os bens são de cada um. Aquilo que você adquire, Paulo, é só teu. Aquilo que a tua esposa vir a adquirir, se vocês casarem pelo regime da separação convencional, vai ser somente dela. A administração desses bens é de cada um e não há necessidade, isto é interessante, não há necessidade na hora da venda de um bem solicitar a anuência, a concordância da outra parte, se for escolhido o regime da separação total de bens, porque a administração é de cada um que tem a propriedade daquele imóvel. No caso, esse da separação, né? Eu sou casado com separação de bens total, nesse caso, até porque ela é dona do que é dela e eu sou dono do que é meu, é responsabilidade de cada um, separado. Mesmo dentro do período de casamento. Exatamente. Isto, o patrimônio é individual, nada se comunica, tudo já está dividido, vamos dizer assim. Se houver a dissolução deste casamento, através do divórcio, não existe partilha, porque partilhado já está. O que é de cada um, não tem essa comunicação. Não existe a comunicação de bens, né? A administração é de cada um. E eu quero vender, eu vendo, e não preciso anuência, não preciso a concordância que nem nos outros regimes, da comunhão parcial, da comunhão universal, que eu preciso ter a concordância do outro cônjuge. Quanto à publicidade, a fé pública desses atos todos aí, Júnior? Através da celebração do casamento, é lavrado o registro, o termo de casamento, e extrai-se a certidão, onde se dá a publicização desse ato. Por isso a importância da formalização e a escolha pelo regime que melhor convém a cada uma das pessoas, né? Então, como segunda opção mais procurada pelos noivos, nobentes, né, e as pessoas que pretendem viver junto, tem sido então a separação total, é isso? Isso aí, separação total de bens. O que o pessoal alega na hora de optar? Olha, ninguém vem no cartório já pensando que vai dissolver essa união, esse casamento logo ali, né? Mas é importante que se tenha presente como é que se faz a administração, em caso de venda, em caso de adquisição de uma outra propriedade, se isso vai comunicar ou não vai comunicar. Isso eles perguntam bastante. Se herança vai comunicar ou não vai comunicar, como é que é feito essa administração dos bens em caso de venda. Então, as pessoas já começam a se alertar, ficarem mais atentas nesta questão, principalmente quando os contraentes são pessoas que vêm de segundas, terceiras núpcias.
e existem filhos de uma relação, existem filhos de outro casamento, então as pessoas começam a se preocupar, elas querem saber se elas casando por aquele regime que estão escolhendo, o que elas adquirirem vai ser dos dois, ou vai ser só de cada um, ou como é que fica isso? E se herança vai comunicar ou não vai comunicar? Essas são as perguntas que a gente recebe no balcão do registro civil. Tá bom. O assunto é bom. Nós vamos ter que estender um pouquinho mais também. O nosso tempo sempre é pouquinho aqui. Eu vou te contar uma coisa. Mas, né, sempre lembrando, qualquer dúvida, o cartório está aqui para resolver qualquer situação, né, Joana? É uma função dessa tua competente equipe de manter as pessoas informadas. Exato. É muito importante as pessoas que estão buscando casamento em segundas núpcias ou mesmo em primeiras núpcias saberem a importância que é a escolha deste regime, fazerem um pacto antinupcial para evitar conflitos futuros, inclusive até para respeitar a pessoa do outro, se existirem filhos daquele relacionamento, preservar a pessoa dos filhos, porque um conflito sempre é desgastante, então se fica tudo muito estabelecido, regrado, é melhor para todas as partes. E também, Paulo, se houver um descumprimento daquelas avanças estabelecidas no pacto antinupcial, é mais fácil para a parte que se achar lesada buscar uma reparação. Então, por isso que é importante fazer esses pactos. Traz maior segurança jurídica, traz autonomia da vontade, a preservação da autonomia da vontade das partes, porque elas estão escolhendo aquilo que melhor convém para elas, e o respeito na relação entre o casal e também para com os filhos desta relação, se filhos houverem. Então, eu acho muito importante as pessoas terem presente a definição do regime que elas querem casar, tendo uma definição com conhecimento do que significa cada regime. Se é comunhão parcial, se é separação total ou se é comunhão universal. Tá bom. Eu agradeço, então, Joana. E no próximo sábado já vamos preparar um assunto bom. Sempre nós temos boas informações aqui na Dica do Cartório Joana Malheiros. Nós que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui todos os sábados, levando informações, conhecimento às pessoas que nos acompanham, que nos ouvem, e dizer que estamos sempre à disposição para maiores esclarecimentos, maiores informações. Se ficou com dúvida, nos procure, porque é muito importante as pessoas estarem cientes dos seus direitos e das suas obrigações quando contraem um casamento ou quando elas optam por viver em união estável formalizada. E não basta, Paulo, viver em união estável formalizada se não levar a registro essa pactuação. Conhecimento público, né? Exatamente. Sempre. Tem que pegar aquela escritura e levar a registro para dar publicidade. E essa publicidade é o que vai dar garantia, vai dar segurança para as partes. Então, mais uma vez, muito obrigada e um abraço a todos e até sábado que vem. Dica do Cartório Joana Malheiros aqui no programa Voz do Trabalhador.